TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Desde o fim do ano passado, o governo gaúcho tem prejudicado os repasses de recursos aos hospitais filantrópicos do estado. No Vale do Taquari são 20 casas de saúde que agonizam a falta de recursos desde o final do ano passado e neste ano não têm recebido todos os repasses feitos anteriormente pelo governo do estado. Conosco está o presidente do Sindicato dos Hospitais Religiosos, Filantrópicos e Beneficentes do Vale do Taquari, André Lagman, que vai falar um pouco sobre a situação da saúde pública na região e esses empecilhos que o governo do estado tem causado às administrações dos hospitais que têm feito cortes frequentes na gestão para poder equilibrar as contas e dar conta de cumprir com os atendimentos e atenção pública à comunidade. Sr. André, seja muito bem-vindo ao nosso programa e a gente já começa perguntando, a saúde no Rio Grande do Sul passa por vários problemas. A saúde não está bem no Rio Grande do Sul, especialmente se tratando na atenção dos hospitais. Qual é que é o principal problema hoje dos hospitais gaúchos? E aí fazendo um recorte para a nossa região aqui também. Bem, Rodrigo, na verdade, esse cenário que nós estamos vivendo é bastante crítico, estamos vivendo um momento bastante delicado, talvez único na história recente da assistência em saúde nos hospitais, em todo o estado do Rio Grande do Sul, dos nossos hospitais religiosos, comunitários, que é a característica comumente aqui dos hospitais aqui da região do Vale do Taquari. Nós somos 20 hospitais aqui na região, a maioria absoluta deles com esse perfil comunitário, assistencial, com apoio muito grande das suas comunidades, porque estão voltados para o atendimento delas. Então é um momento muito delicado, muito crítico. Na verdade, nós tivemos já no final do ano passado, no final do governo passado, do governo estadual, já um momento de dificuldades financeiras por parte do governo do estado e que atrasou já repasses no segundo semestre e que se agravou especialmente no último trimestre de 2014, de tal forma que acabou não conseguindo pagar as despesas dos serviços prestados dos meses de outubro e novembro. Parte dos serviços prestados pelos hospitais em outubro e novembro do ano passado não foram totalmente saldados com os hospitais. Hoje nós temos uma dívida de 132 milhões de reais para os 245 hospitais filantrópicos do estado relativo aos meses de outubro e novembro. Então já temos aí uma situação de não pagamento que já causa uma dificuldade de caixa nessas instituições hospitalares. Iniciado o governo novo, nós tivemos um corte de recursos na ordem de 300 milhões de reais, que é exatamente o valor correspondente ao incentivo hospitalar, o IOSP, que é uma sigla que a gente tem falado bastante nesses últimos tempos, nas últimas semanas especialmente. É um incentivo hospitalar que já existe desde o ano de 2002, que os hospitais recebem como um complemento, um custeio àquela assistência que produzem ao Sistema Único de Saúde e que é um recurso que é utilizado para o custeio dos hospitais, ou seja, para manutenção de pagamento de folha, de prestadores, de médicos, compra de materiais, medicamentos, pagamento de insumos como a própria energia elétrica, água, telefone, enfim, é para manutenção dos hospitais. Este recurso, no último ano de 2014, estava previsto 250 milhões de reais, foram pagos 210, 40 milhões ficaram nos meses de outubro e novembro pendentes e para este ano nós tínhamos previsto no orçamento 300 milhões de reais, ou seja, 25 milhões de reais mês. E o governo simplesmente cortou, disse que este IOSP não existe e que não vai pagar este recurso aos hospitais. Bem, isto já era um recurso que fazia parte do dia a dia do fluxo de caixa dos hospitais e que nós deixamos de receber. Não era um recurso extra eventual que vinha pontualmente para um investimento, não, ele vinha para custear as atividades do hospital. Consumado isso, nós tínhamos a garantia do Estado, deste governo estadual agora, de que as contas deste ano seriam pagas em dia. Porém, já no mês de fevereiro tivemos um problema, um atraso, logo foi liquidado. Em abril, novamente, um pagamento parcial no início de abril, depois no final de abril, liquidado. E agora, em junho, se repete esse fato. Então, esse é o terceiro aspecto. O primeiro é a dívida,
que até este governo do estado dizia que esta dívida era do governo anterior, não era deste governo. Na verdade, nós temos insistido que essa dívida é do Estado, ela não é da figura do governador, porque nós, prestadores de serviço, nós temos uma relação contratual de CNPJ com CNPJ, um contrato de prestação de serviço. Nós somos o prestador, o Estado é o contratante, então a dívida é do Estado. A dívida do ano passado, o corte desse ano e agora, de novo, pela terceira vez este ano, porque o governo então disse que pagaria em dia aquilo que seria produzido neste ano, pela terceira vez este ano, este governo do estado novamente atrasou os pagamentos, que foi na semana passada, quando nós esperávamos o pagamento do mês de junho, de maio, agora em junho, e foi pago tão somente 80% da fatura relativa ao repasse do recurso que o governo federal faz ao governo do estado, que por sua vez repassa aos hospitais. Então, disto foi pago 80%. Não foi pago nada ainda do mês de maio pelo governo do estado dos incentivos que o governo do estado faz aos diferentes programas que os hospitais aderiram, porque nos últimos anos foram criados ao longo de sucessivos governos diferentes programas por parte desses governos para incrementar e para ampliar a oferta de serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde. Os nomes foram mudando. Os nomes dos programas foram mudando, mas eles vão se mantendo esses programas. Então, nós temos hoje 19 programas diferentes criados pelo governo do estado, aos quais os hospitais aderiram em alguns deles, e cito aqui na nossa região do Vale do Taquari, nós temos as portas de entrada, que são os serviços de urgência e emergência, no caso do Hospital de Teutônia, essenciais, a comunidade. Que são as portas abertas nas 24 horas do dia, que nós temos em Teutônia, temos em Estrela, em Lajeado, em Encantado, em Arroio do Meio, em Taquari, nesses diferentes municípios aqui da região, e entre outros. Nós temos serviços de saúde mental, que vários hospitais aqui da região, esses mesmos que eu citei, mais alguns outros aderiram. Nós temos o AGAR, que é o atendimento à gestante de alto risco no Hospital de Estrela. Nós temos os leitos de UTI nos hospitais de Estrela e Lajeado, que são complementados pelo Estado. Então, são 19 diferentes programas que o governo criou. Estes programas, os recursos desses programas, o governo também não pagou relativo ao mês de maio. Então, nós temos realmente uma situação bastante crítica nesse dia de hoje, neste momento, em função desta não garantia do cumprimento do calendário de pagamento por parte do governo do estado. Então, são essas três situações que cumulativamente vão gerando um cenário extremamente delicado, difícil, que nós estamos tendo que nos ajustar para poder manter as nossas portas abertas. Bom, e o senhor fala que é falta de recursos mesmo, o governo não está passando, não tá pagando por aquilo que contrata. Como que isso pode impactar na vida da população, na vida das pessoas que estão nos assistindo nesse momento e que pensam, corre risco do hospital fechar algum tipo de atendimento, não atender mais plantão, ou não atender mais à noite, ou reduzir o tipo de cirurgias e procedimentos que faz hoje? Rodrigo, com certeza, nesse cenário, nesse contexto dessa situação que eu relatei há pouco, que eu expus, é evidente que nós precisamos fazer ajustes. Todos os hospitais vão ter que se adequar a essa nova realidade, porque não há por parte do governo até o presente momento, por parte do governo do estado, uma sinalização de que esse cenário vai se normalizar. Ou seja, o cenário é esse e a tendência é de agravamento pelas manifestações do governo do estado, de agravamento especialmente agora nos meses de julho e agosto. Então, não há uma perspectiva de uma mudança desse cenário. Então, de fato, nós temos sim já diversas manifestações de hospitais pelo Rio Grande do Sul lá fora que estão restringindo serviços, que obviamente não estão mais tendo condições de manter as estruturas que vinham mantendo, e aqui na região também nós já estamos, os diferentes hospitais aqui da região estão fazendo os seus ajustes internos, cada um a seu modo, realizando as adequações necessárias, seja em remanejo de pessoas internamente, seja em não contratar pessoas que estão sendo desligadas, ou seja, não repor eventuais desligamentos e fazendo de fato desligamentos. Tem hospitais que realmente estão fazendo desligamentos para poder se adequar a essa nova realidade. E, obviamente, que isso nós não desejamos, nós entendemos que a saúde precisa ser priorizada, e obviamente que poderá
e poderá ocorrer ajustes no sentido de que hospitais vão reduzir cirurgias, vão reduzir consultas especializadas, vão reduzir exames de diagnóstico eletivos. Isto pode ocorrer sim, vai ocorrer com certeza. Vários hospitais já fizeram essas adequações e vão ter que fazer, porque inevitavelmente, em recebendo menos recursos, a prioridade vai ser por manter os serviços de urgência e emergência, né, que são os serviços 24 horas que essas instituições têm. Quem não tem um plantão presencial tem alguma outra forma de plantão que dá suporte a esse primeiro atendimento que a população, mesmo em cidades menores, em hospitais menores, buscam e encontram, né? Então a prioridade vai ser por manter as urgências e emergências, mas os serviços eletivos, sem dúvida alguma, serão afetados, e as próprias urgências daqui a pouco, alguns serviços que têm uma estrutura um pouco maior também vão ter que talvez fazer ajustes e se adequando a essa nova realidade. Certo, então uma situação bem complicada que se desenha a partir dessa realidade aí do governo do estado não está repassando então com exatidão e nem com a periodicidade os recursos das casas de saúde. São André, a gente agradece a sua presença aqui no nosso programa, e o Redação Informativa está à disposição também das casas de saúde, assim como o Jornal Informativo tem acompanhado essa situação de perto nos últimos dias, e a gente está aí também para poder ser parceiro e divulgar essas informações a respeito de um bem tão importante que é a saúde da população. Nós agradecemos a oportunidade de poder estar compartilhando com a comunidade regional esse momento que realmente, como eu disse, é bastante crítico, né? Os hospitais têm uma vocação de uma assistência social. Eu entendo que os hospitais participam ativamente do desenvolvimento das suas comunidades, né, e tem um papel importante nesse sentido. São hospitais comunitários, portanto eles têm uma proximidade muito grande com a sua população regional, e entendemos que a saúde, juntamente com a educação e a segurança, é um tripé social que o governo deve priorizar. Não pode fazer cortes nesse tripé social, que ele é básico e essencial para que a comunidade tenha uma qualidade de vida razoável e possa ter as plenas condições de acessar esses serviços que são essenciais para o desenvolvimento de uma comunidade. Muito obrigado. Certo, então, muito obrigado. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.